Saudações a todos. Vamos dar início a mais uma aula. E nessa aula a gente vai ver hidrocarbonetos, a parte 1 de 2. Aqui a gente vai entender o que seriam os hidrocarbonetos, mas também estudar a respeito do petróleo, né, uma fonte de obtenção de hidrocarbonetos. Então, inicialmente, os hidrocarbonetos eles são definidos de maneira bem simples como substâncias, né, ou compostos que são formados basicamente por carbono e hidrogênio, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos, certo? Por exemplo, nessa substância inicial você vai ter carbono e somente hidrogênio. Ó, carbono e hidrogênio, a gente tem essa forma condensada aqui sendo representada. Aqui também, ó, carbono, hidrogênio. Então, todas as substâncias que aqui estão sendo representadas, você tem apenas carbono e hidrogênio. Até nessa fórmula, né? Nessa forma de representar apenas por traços, né? Aqui a gente só tem carbono e hidrogênio. Então, cada ponto desse aqui, cada vértice desse representa um carbono, né? Então, se apareceu, se for apresentado algum outro elemento que não seja carbono, né? Os hidrogênios são subentendidos. Aí você vai fazer a contagem a partir do número de ligações. Então, nesse carbono aqui você tem duas ligações para a direita e uma para a esquerda. Então, existe um hidrogênio aqui para completar as quatro ligações do carbono. Então, também não são representados. Quando aparece algum elemento que não seja carbono, ele obrigatoriamente aparece nessa fórmula. Mas aqui a gente não está vendo nenhum elemento que seja diferente do carbono ou do hidrogênio. Então, basicamente, hidrocarbonetos. No nome do hidrocarboneto dá para lembrar do que ele é formado, né? De hidrogênio, de carbonos no caso, tá? Então, hidrocarbonetos são formados exclusivamente por carbono e apenas hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos uma das principais fontes de obtenção seria do petróleo, né? Então, você tem o petróleo bruto e a partir do petróleo bruto ele é colocado numa coluna de fracionamento, né? Para realizar a sua destilação, né? Então a gente tem essa destilação fracionada, tá? Então nesse caso aqui é apenas uma representação, né, do como seria numa refinaria, na forma mais simples, né? Então você tem o petróleo bruto, certo? Então o petróleo bruto ele é aquecido, né? Então ele passa por uma fornalha e aí nesse caso o bruto, ele no caso aquelas porções ou aquelas partes mais leves do petróleo, né, com o aquecimento e a elevação da temperatura, acabam ficando na forma gasosa, né, e vão, né, subindo aqui nessa coluna. E mesmo assim, passando por aquecimento, você ainda tem o petróleo mais pesado, que acaba ficando na parte de baixo, né, que é aqui que ele coloca resíduo, né, e aí isso tem a ver também com o número de carbonos nas substâncias. E aí você tem basicamente a obtenção de piche, asfalto ou até algumas borrachas, né? E aí as outras substâncias, então aqui tem alguns exemplos, gás, né? Normalmente gás natural, é, é, gás de cozinha, que é uma mistura de butano e propano, que normalmente já são gases, né? Eles ficariam no topo, certo? Mas normalmente na obtenção, né? Quando vai ser feita a retirada do petróleo no poço, isso ele já vem, né? É uma das primeiras coisas que sai antes do próprio petróleo bruto, né? Então são os gases. Mas você pode ter no petróleo ainda algumas moléculas que podem ainda estar dissolvidas no petróleo, né? E aí você obteria, né, esse gás, que seria o combustível, como ele falou aqui, que vai de 1 a 4. Então você tem metano, etano, propano e butano, tá? E a gente vai aprender ainda nessa aula, nessa parte 1, em relação a essa nomenclatura, para identificar é, número de carbono, tipo de ligação e a função da substância. Então aqui ele mostra basicamente uma dessas partes aqui, em quando o gás ele chega, certo? Ele toca essa superfície, né? Ele acaba perdendo o calor, né? E acaba ficando na sua forma líquida, certo? E acaba ficando ali naquele compartimento que depois, né? Você consegue, é, você consegue separar,
certo? Então, na refinaria, ele acaba separando por etapas, né, ou por, por níveis, né? E isso vai estar de acordo com a temperatura em que a substância vai liquefazer, tá? Então, aqui é colocado, por exemplo, a temperatura de ebulição, né? Então, ele sai na forma gasosa, mas ele pode chegar, né, passar pelo primeiro nível, passar no segundo nível, e à medida que ele vai passando de um nível para o outro, ele vai perdendo calor. E chega um momento em que a temperatura dele pode baixar. Então, imagine que aqui embaixo você tem os resíduos acima de 510 graus, né? Então a substância pode estar em torno de 510 graus, então ela vai passando por etapas e chega um momento, nesse caso aqui, ó, o óleo lubrificante. Então, até ele chegar a ficar óleo lubrificante, ele diminuiu sua temperatura para 300 graus. Então, a 300 graus ele já está liquefazendo, ou seja, as partículas ou as substâncias que têm acima de 17 carbonos. Então, ele acaba ficando líquido. Mas as outras substâncias que ainda estão a 300 graus acabam o quê? Subindo e passando de nível, né? Então, quando chega ali cerca de 235, ele começa a liquefazer e você tem o óleo diesel que antes estava gasoso, acaba ficando líquido e assim por diante, né? Mas o que a gente está vendo aqui, né, é o petróleo bruto, né, sendo refinado, e aí você tem a separação dessas substâncias que são hidrocarbonetos, tá? Depois você olha essa tabela com mais, dá mais atenção, dá uma olhada, mas aqui é apenas uma representação, certo? Que fala do petróleo, né? O petróleo, ele, a partir da destilação fracionada, que a gente viu o esquema no slide anterior, você pode obter gás de cozinha, gasolina, querosene. Então, o gás de cozinha estava ali naquela fração que seria o gasoso, ó, aqui na parte de cima. A gente tem a gasolina também sendo obtida, querosene, óleo diesel, né? Então ele botou aqui vaselina, óleo lubrificante, parafina, piche, óleo diesel. E mesmo assim, a partir dessas substâncias, certo? Você tem numa refinaria, seja diretamente do petróleo ou por algumas reações químicas, né? Você pode ter a obtenção de plásticos, tecidos, borrachas, essências e dentre outros, tá? Mas é importante observar a quantidade de substâncias que você consegue obter, ou pelo menos seja uma substância secundária ou primária ali nessa composição, mas que é proveniente do petróleo, né? Então, a boa parte das substâncias que nós temos no nosso dia a dia, elas são provenientes diretamente do petróleo ou elas são formadas a partir de um componente do petróleo e por uma reação a gente obtém, né? Por exemplo, os plásticos, tá? Então, vejam a importância e quão presente essa substância acaba estando no nosso dia a dia. E aqui são alguns exemplos, né? Só para representar, né? Então, por exemplo, gasolina, que tem essa coloração característica mais amarelada. Já o querosene, ele tem, já é transparente, né? O incolor. O combustível de aviação também tem essa coloração, no caso, nem coloração teria, né? Então, no caso, está incolor. E aí você tem o diesel também, que é bem parecido com a gasolina em relação à cor, né? É bem próximo, né? Tem essa coloração amarelada. Então, são algumas substâncias líquidas, né? Que nós temos a partir do petróleo. Aqui temos alguns subgrupos, né, que compõem o hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos são substâncias que são compostas exclusivamente por carbono e hidrogênio, mas nessas substâncias você pode ter subgrupos, como um exemplo aqui nós temos os alcanos ou parafinas, alcenos, também chamado de alquenos ou olefinas, alcinos, certo? Então, já posso dizer aqui que os alcanos são hidrocarbonetos que possuem entre os carbonos apenas ligações simples. Então, você analisa sempre entre os carbonos. Se entre os carbonos tem apenas ligação simples, você tem alcanos. Quando você tem uma ligação dupla, aí você passa a ter um alceno. E o fato é que na fórmula você vai perceber que diz que você tem sempre o número de carbonos, você vai ter o mesmo número de hidrogênio, quer dizer, você vai ter o dobro de hidrogênio mais 2. Então, por exemplo, se você tem 2 carbonos, você vai ter o dobro, que seria o quê? O dobro 4 mais 2, então seria 6, né? Então essa é a fórmula, por exemplo, de um alcano. Explico já já melhor essa parte para vocês entenderem a questão dessa fórmula, que por vezes você consegue identificar quando é um alcano, quando é um alceno, alcadieno, né? Então, primeiro vamos entender aqui, ó,
alceno e alcadieno, né? Lembra muito eno, eno. Então, o que significa basicamente esse alcano? O an significa que só tem a ligação simples entre os carbonos. Quando entra o alcen, no caso é porque apareceu pelo menos, não quer dizer que são todas as ligações duplas entre os carbonos. Então você tem um carbono entre os dois carbonos, uma ligação dupla que a gente também chama de insaturada. Alcino, então I. Então esse I significa que é uma ligação tripla entre carbonos. Então sempre que você tiver um composto que tem ligação tripla, na sua nomenclatura vai aparecer esse IN. Se tiver ligação dupla, EN. Se não tiver ligação insaturada, ou seja, nem dupla, nem tripla, então ele vai ter o AN. Aqui aparece o alcadieno, então o EN significa que tem ligação dupla, mas como apareceram duas ligações duplas, né, então você tem um di, que significa que são dieno, duas ligações duplas. Ciclanos, a diferença é que aqui você tinha cadeias abertas, ó, extremidades, né? Então você tem um início e um fim, mas aí você tem agora os ciclanos. Então, ciclanos são o que? São hidrocarbonetos cíclicos, né, de cadeias fechadas, que têm ligações o quê? Simples entre os carbonos, ó. Ligações simples. Mas quando você vai para um cicleno, significa que o en é uma ligação dupla, aonde? Numa cadeia cíclica. Então perceba que você tem aqui ligações simples, mas chega um momento que você vai ter o que? Uma ligação dupla. Então a diferença desse composto para esse é porque apareceu uma ligação dupla. E os aromáticos, que a gente já viu em outra aula, que é quando aparece uma cadeia de benzeno, né? E aí, para a gente entender essas fórmulas aqui, eu vou começar com o alcano, né? Então eu vou fazer uma forma simples aqui de alcano para a gente poder entender. Então imagine que você tem um alcano com dois carbonos. Então se ele tem dois carbonos, primeiro que ele para ser um alcano, ele tem ligação simples entre os dois carbonos. Então dois carbonos, ligação simples. Então o resto das ligações, certo? Eu posso completar com hidrogênio, até porque estamos falando de um hidrocarboneto, só teria hidrogênio, carbono e hidrogênio. Então perceba que você tem o dobro, ó. Eu vou mudar aqui a cor rapidinho. Então você tem dois carbonos. E aí como segue aqui, ó, N significa dois carbonos, então ó, C2, o H em dobro, então primeiro ele fala, ó, dois N's, então se eu tenho, o N aqui está significando que é 2, então eu tenho um dobro, porque eu tenho 1, 2, 1, 2, então eu tenho 4 hidrogênios. E aí como eu tenho hidrogênios nas extremidades, mais 2 hidrogênios, então sempre no alcano você vai ter 2 hidrogênios nas extremidades, né, num alcano de cadeia aberta. Então como eu sempre vou ter dois hidrogênios nas extremidades, por isso que vai ser sempre esse mais 2. E esse em dobro é porque se aparecesse outro carbono aqui, o que é que ia acontecer? Se eu tivesse outro carbono aqui no meio. Se eu tivesse outro carbono no meio, seria o carbono no meio, um hidrogênio em cima e outro hidrogênio embaixo. Ou seja, a cada carbono eu tenho o dobro de hidrogênio. Cada carbono, o dobro de hidrogênio, mais os dois hidrogênios das pontas. Ou seja, eu sempre vou ter, se nesse aqui eu tenho se eu tenho um alcano que tem dois carbonos, eu vou ter o dobro, que é 4, mais 2, então vai ser 6. Então por isso que normalmente a fórmula do alcano é o dobro mais 2 em relação de hidrogênios, né? Quando você vai para o alceno, que aí você tem uma ligação dupla, aí ele já não tem o mais 2. Por que não aparece o mais 2? Então eu vou fazer a mesma quantidade com a do alcano. O alcano era um quê? 2 carbonos, né? Então eu vou fazer novamente 2 carbonos. Então se tem 2 carbonos e para ser um alceno tem que ser uma ligação dupla, então eu tenho que colocar uma ligação dupla entre os dois carbonos. Então aqui já vai ter uma ligação dupla. Fica faltando o quê? Aqui nesse carbono, duas ligações, e nesse outro carbono, duas ligações. Então, dois hidrogênios, dois hidrogênios, dois hidrogênios, dois hidrogênios. Então, nesse caso, o que vai acontecer é que aquele hidrogênio que estava aqui na ponta desapareceu, certo? E esse hidrogênio que desapareceu aqui na ponta, ele vai acabar faltando justamente na fórmula, naquele mais 2 que antes existia aqui. Então, o fato de ter, mesmo que aqui a cadeia continue sendo simples e apareça a quantidade de hidrogênios normalmente, o que aconteceu é que o aparecimento de uma ligação dupla faz com que desapareça, ou seja, que você não coloque mais dois hidrogênios, que seriam esses dois hidrogênios aqui da ponta, né? Então,
aparecer, você depois pode tentar, tente fazer essa mesma estrutura e colocando mais carbonos, depois faça a contagem, né? Independente de quantos carbonos você colocar, vai ficar sempre faltando, ó, 2 hidrogênios aqui que não vão aparecer mais. Por quê? Porque o carbono só faz 4 ligações. Se você colocar aqui, ele vai ficar fazendo 5. Então, não existe essa ligação. Esses 2 hidrogênios que estavam aqui desapareceram para poder formar o quê? Uma ligação dupla aqui no meio. Então, por isso que sempre você vai ter o número de carbonos, certo? E o dobro de hidrogênios quando vai para o alceno. E para o alcino, perceba que em vez de ser 2N, ó, ele vai fazer -2, porque no alcino, o que é que acontece? No alcino você tem uma ligação tripla, ou seja, diminui mais 2 hidrogênios. Então, quando apareceu a ligação dupla, sumiu 2 hidrogênios nas pontas. Quando apareceu uma terceira ligação, o que é que tem que acontecer? Para aparecer uma terceira ligação, essa ligação tem que ser desfeita e essa outra ligação tem que ser desfeita. Então acaba que eu só tenho agora 2 hidrogênios, né? Então, na verdade, eu tenho, para fazer essa conta, eu posso seguir essa lógica aqui, ó, do alcano, é o dobro mais 2, do alceno apenas o dobro, e do alcino teve que desaparecer mais 2 hidrogênios, então é o dobro menos 2. Então, basicamente, essa é a fórmula do alcino. Então, eu posso fazer até direto, né, sem precisar fazer a estrutura. Mas eu poderia dizer, quando seria um alcano de 2 carbonos? Então, 2 carbonos, o dobro mais 2, então aqui vai dar 6. Se for um alceno com 2 carbonos, o dobro apenas, né? Então seria 4. E se for um alcino, eu tenho 2 carbonos, então aqui seria o dobro, no caso. O dobro de 2 seria 4, só que menos 2, então 2. Que é o que a gente viu aqui, ó, 2 carbonos e 2 hidrogênios. Então, aqui tem uma representação, certo? Você pode depois tentar, logicamente, vocês dão uma olhada e ver uma maneira mais simples de conseguir identificar todos, mas a partir do alcance do alceno e do alcino, né, se você conseguir entender pelo menos esses, já é um bom caminho. E veja que o alcadieno depois ele, ó, ele tem a mesma fórmula que o alcino, o ciclano tem a mesma do alceno e o cicleno tem a mesma fórmula também do alcino. Então, se você conseguir lembrar essas 3 primeiras fórmulas, né, depois você vai tentando identificar qual é que tem fórmula em comum, tá bom? Mas o mais importante é que você entenda por que um é mais 2, outro acaba diminuindo 2 hidrogênios, outro tem 2 hidrogênios a mais. Isso sempre está ligado à quantidade de hidrogênios disponíveis e de ligações nos carbonos. Tá? Aqui a gente tem um quadro, certo? Um esquema para entender basicamente como está resumido ou como está representado os hidrocarbonetos, né? Os seus subgrupos. Então você tem os hidrocarbonetos, então basicamente para lembrar é só carbono e hidrogênio na sua composição. Então você tem hidrocarbonetos de cadeia aberta, cadeia fechada, que no caso não aromática, e cadeia aromática, que no caso quando vai aparecer o benzeno. Então nessas aqui você não tem o benzeno, enquanto nessas aqui você vai ter o aparecimento de um benzeno, tá? Então, basicamente, você pode dizer que tem cadeia aberta e cadeia fechada, só que essa cadeia fechada pode ser aromática ou ela pode ser, né, não aromática, tá? Então, da cadeia fechada, desculpa, da cadeia aberta você tem alcanos, ligação simples, alceno, quando aparece uma ligação dupla, alcino, quando aparece uma tripla, e o alcadieno, ó, veja que aqui é tudo aberta, é quando aparece nessa substância 2 ligações duplas, né? Então apareceu aqui e apareceu aqui, tá? E aí quando você tem uma cadeia fechada que não é aromática, ou seja, não tem benzeno, você pode ter ciclano e cicleno, né? Talvez vocês entendam mais à frente quando a gente tiver uma aula só para estudar as propriedades, ligações, geometria molecular, o porquê que da gente não ter ciclinos, né? A gente tem os ciclanos, ligação dupla, ciclenos, que a gente tem a ligação, desculpa, ciclano ligação simples e ciclano ligação dupla. E isso influencia na geometria da substância, tá? E nas suas propriedades. E nesse caso você também tem as cadeias aromáticas quando aparece o benzeno. Aqui dá para a gente entender
ou pelo menos começar a entender como funciona a questão da nomenclatura de hidrocarbonetos, certo? Então aqui a gente vai primeiro entender quando ela é não ramificada, né? Então a gente ainda está falando de cadeia, vamos começar com as cadeias abertas, né? Até chegar também às fechadas, mas ainda nas abertas a gente vai ter a normal, né, quando não tem ramificação, e vamos ver também a nomenclatura que é um pouco mais específica para quando você tem uma ramificação. O importante é que nessa parte aqui de nomenclatura, se você conseguir compreender a nomenclatura de hidrocarbonetos com ligações simples, duplas e triplas na hora de nomear, fica mais fácil e mais tranquilo para você usar as mesmas regras e a mesma lógica para o restante das funções. Então aqui a gente pode começar a entender mais ou menos como é a estrutura de um nome, né, de um composto, né? Então, quando você tem, por exemplo, o nome etano, deixa eu reescrever isso daqui, né? Então, quando você tem metano, né? Isso aí não está muito legal, mas espero que dê para entender. Então, metano, né, que é o gás natural, pelo menos um dos principais componentes do gás natural. Então, esse trecho aqui, que a gente chama de prefixo, met, ele significa, deixa eu ver em qual tabela aqui, ó, na tabela 2, certo? Então, na tabela 2 ele me diz a quantidade de carbonos, né? Até aqui, né? Você precisa lembrar, quem tem algum conhecimento sobre títulos e tudo mais de campeonato, de Copa do Mundo, você vai ver que vai seguindo, ó, penta, hexa, hepta, octa, nona e assim por diante, tá? E esses primeiros é que são um pouco diferentes, né? Então, met, et, prop, but. Então, significa o número de carbonos que tem naquela substância. Quando você vai para o an, eu vi no último slide, né? Eu tinha falado um pouco sobre a questão das ligações. Então, quando nesse composto você tem ligação simples entre carbonos, lembre sempre que é entre carbonos. Você pode ter no composto C simples, lá no final, de repente, aparecer um dupla O, certo? Por algum motivo, e a gente vai ver que algumas funções podem aparecer a carbonila, que é esse C dupla O. Então, a dupla ligação não é entre carbonos, então você sempre tem que observar entre carbonos. Então, quando há ligação apenas simples, né, nessa cadeia, você usa esse an. Então ele representa aqui que só tem ligação simples entre carbono. E dupla, quando pelo menos uma, né? Aparecer vai ser en. E tripla quando for in. Então aqui você tem número de carbonos, tipo de ligação, né? Se vai ter insaturação ou não no composto. E aqui a função. Então a função é o que vai caracterizar aquela substância. Então a gente está falando da primeira função que a gente tem aqui, que é o hidrocarboneto. Então normalmente esse trecho aqui, que é o sufixo que me diz a função, ele tem algum trecho, alguma palavra da própria função, no caso na nomenclatura da função. Por exemplo, hidrocarboneto. Então, hidrocarboneto. Então, esse O vem de hidrocarboneto. Então, metano, se fosse metanol, o O vinha de álcool, né? Então, esse O seria do álcool. Então, metanol e metano, certo? São substâncias diferentes, mas são substâncias que têm apenas um carbono, ligação simples entre carbonos, apesar de ter apenas um carbono só, né? E você tem funções diferentes. Então, a gente vai aprender, não nesses slides, mas a gente vai ver só a função hidrocarboneto aqui, mas na próxima parte, na aula 3, a gente vai começar a ver as funções oxigenadas, e aí o que caracteriza cada função, como o álcool, como também o fenol, e dentre outras também, tá? Então, aqui dá para entender um pouco a questão da nomenclatura. Então, aqui seria o número de carbonos, aqui você tem o tipo de ligação entre carbonos, e aqui algumas funções. Então, O, hidrocarboneto, tem aqui eu nem tinha visto. O, álcool, aldeído. Então, por exemplo, você pode ter o metanol, o metano, o metanal, né? Metanal, sim. Aí, quando vai para cetona, aí tem uma quantidade mínima também, a gente começaria com a propanona. Tem ácido carboxílico, por exemplo, poderia ter o ácido metanóico, certo? Então, esse óico, quando aparecesse,
estaria representando metan, né? Então, mesmo esquema, metan, um carbono, ligação simples, e oico, aí você entraria no ácido carboxílico. Então, a gente vai conseguir identificar cada função. A gente ainda está estudando essa primeira aqui, que seriam os hidrocarbonetos, que é a mais simples, né? Que é só carbono e hidrogênio. Então, a ideia é a gente fazer sempre os dois caminhos, tanto saber olhar para a estrutura e dar a nomenclatura, como ter a nomenclatura e entender a estrutura, certo? Você precisa fazer os dois. Então, aqui, ó, butano. Por que but? Porque você tem 1, 2, 3, 4. E aqui ele já está representando que a ligação é simples. Mas lembre que existem duas maneiras de representar as fórmulas. Então você poderia ter aqui representando que são ligações simples, mas ela poderia também ter vindo assim, ó, H3C, CH2, CH2 outra vez e CH3. Então perceba que a diferença dessa aqui para essa é que ele não representa as ligações que existem entre os carbonos. E aí você consegue entender quais são as ligações que existem entre os carbonos pelo número de hidrogênios que está sendo ligado, que está ligado a esse carbono. Por exemplo, esse carbono aqui tem 3 hidrogênios, então só sobrou uma ligação. Então, entre esse carbono e esse, só resta fazer uma ligação simples. Se ele já fez uma ligação simples e tem 2 hidrogênios, então já completou 3. Então, normalmente, ele só vai fazer um aqui. E assim por diante. Então, nem sempre vai vir de cara mostrando que tipo de ligação tem ali. Então, você tem que parar um pouquinho e fazer uma análise do composto para entender se existe uma ligação dupla ou não. Com o tempo, à medida que você vai fazendo isso, né, você vai criando prática e você vai bater o olho, vai entender e vai ver ali onde tem uma ligação dupla, ou pelo menos desconfiar, né, ir lá e fazer o esquema, né, fazer a estrutura e identificar onde está ou se tem ligação dupla ou não. Tá? Então aqui butano, porque existem 4 carbonos, então but, e aí todos com ligação simples entre eles, então an, e como é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, ou então butano. Então aqui todos são hidrocarbonetos. E aí a diferença aqui é a quantidade de carbonos. Então aqui já tem 5, pentano. Esse tem 6, hexano. 7, heptano. 8, octano. Certo? Então perceba que a diferença de um para o outro aqui está sendo basicamente o prefixo, porque todos são hidrocarbonetos, todos são alcanos, né? Que são os alcanos, são aqueles que têm ligação simples. Todos são alcanos, por isso levam o an na estrutura do seu nome, né? E o que muda é basicamente o prefixo, que é o número de carbonos existentes. Tá? O fato de ir aumentando o número de carbonos, inclusive, muda as suas propriedades. Né? Por exemplo, os carbonos que possuem mais, as estruturas que possuem mais carbonos, normalmente apresentam, né? Depende também de como se apresenta essa estrutura, como aqui a gente está vendo, todas são cadeias abertas e não ramificadas, a gente vai ter um aumento, né, do ponto de ebulição, ponto de fusão, ponto de ebulição, à medida que você vai tendo um aumento da cadeia. Isso a gente vai ver numa aula específica depois que a gente estudar todas as funções, que é as propriedades dessas substâncias. Tá? A gente vai estudar mais a fundo essa relação de ligações duplas, de cadeias ramificadas, de cadeias abertas, como o que acontece com o ponto de fusão ou ponto de ebulição e assim por diante. Mas inicialmente vamos aprender a questão da nomenclatura de cada função e saber identificar. Então aqui a gente só tinha ligação simples, então era simples também nomear. Agora a gente está tendo uma ligação dupla aparecendo. Então quando aparece uma ligação dupla, isso muda um pouco, até porque a posição da ligação dupla faz com que a molécula tenha propriedades diferentes. Então, você acaba tendo substâncias diferentes quando aparece a ligação dupla numa posição diferente. Aqui, a gente nomeou 1, 2, 3, 4, mas poderia ter feito também 1, 2, 3, 4. Por que a gente nomeia ou vai colocar números? Não precisa escrever na estrutura, né? Mas é uma maneira de ter uma referência. Então, qual seria a ordem correta? Contar da esquerda para a direita ou de direita para a esquerda, né? Isso pode variar muito, porque você pode colocar a representação da ligação dupla do lado esquerdo, mas essa ligação dupla você poderia ter escrito desse lado aqui, né? Então, essa substância poderia ter sido escrito com CH3 desse lado, ou seja, ter sido escrita de modo inverso.
E aí acabava que ficaria CH3, esse CH3 aqui, ó, agora eu estou escrevendo desse lado, CH2, ou H3C aqui, CH2, esse CH e o H2, ó, ligação dupla, é CH2, né, que é esse aqui. Então, acabou que se você nomear aqui, ó, 1, 2, 3, 4, novamente a ligação dupla ela aparece aqui no primeiro carbono, né? Então, mas isso ia depender de como você ia escrever a estrutura, de que lado você ia colocar, né, essa ordem aqui dos carbonos. Se eu vou chamar esse aqui de primeiro ou esse daqui é o primeiro, né? Então, para não acontecer essa variação, né, que vai ser como você vai representar a estrutura, que lado vai estar a ligação dupla, que ordem você colocou, se for da esquerda para a direita. Então, independente disso, se a ligação dupla vai estar do lado esquerdo ou do lado direito, sempre eu vou tentar colocar a ordem, certo, dos carbonos em que fique o menor número, né, para a ligação dupla. Então, se eu começar a contar daqui 1, 2, 3, 4, a ligação dupla ela começa no primeiro carbono. Mas se eu colocar o contrário, 1, 2, 3, 4, a ligação dupla vai começar o quê? A ligação dupla vai aparecer aonde, no caso, né? 1, 2, 3, ela aparece no terceiro. Então, por essa ordem que eu acabei de escrever, a ligação dupla aparece no terceiro carbono. Pela ordem de cima, aparece no primeiro. Então, você pode fazer as duas ordens, mas você sempre vai escolher, por convenção, a que der o menor número, onde o carbono apareça, a ligação dupla apareça sempre no menor número, né, que você escolheu, qualquer que seja, né, seja essa a ordem que você escreveu, seja essa a ordem. Então, nas duas, sempre vai ser essa daqui, a primeira. Perceba que eu estou colocando a ligação dupla aqui, mas se a ligação dupla aparecesse aqui, o que é que ia acontecer? 1, 2, ela ia aparecer na posição 3. Não, ela não aparecia na posição 3, porque agora eu ia usar essa ordem aqui. Porque quando eu fizesse 1, 2, 3, 4, a ligação dupla ia aparecer no carbono 3. Mas se eu fizer 1, 2, 3, 4, a ligação dupla aparece no 1. Ou seja, volta a ser buta-1-eno. Então, esse número 1, ele está me dizendo aonde está aparecendo o quê? Ó, aonde está aparecendo a ligação dupla. Então, aqui já dá para perceber que nessa estrutura, quando você tem 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, se a ligação dupla aparecer aqui, ou se você tiver a mesma estrutura, eu vou escrever aqui em cima, para vocês entenderem. Ó, mesma estrutura, são 4 carbonos, 4 carbonos. Eu vou colocar a ligação dupla aqui desse lado agora. Então, como a ligação dupla está aqui, eu começo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu comecei da esquerda para a direita, porque sempre a ligação dupla vai dar no menor número do carbono. E aqui eu continuo escrevendo 1, 2, 3, 4, não vai dar certo, porque se eu fizer na mesma ordem, o que é que vai acontecer? A ligação dupla aparece no terceiro. Então, nessa de cima, o que vai melhor se enquadrar seria 1, 2, 3, 4, porque a minha ligação dupla aparece novamente no primeiro carbono e aqui também no primeiro carbono. Se você analisar, esse composto de cima é o mesmo de baixo. Só que aqui você está olhando, por exemplo, de frente, né? E se você estivesse por trás desse composto, você estaria visualizando o quê? Né? Do lado direito. Então depende muito da perspectiva. Então, basicamente, para você ter uma noção de quando você vai ter a ligação a ligação indo por outro lado e representando o mesmo composto, é só você procurar o meio da molécula. Então aqui são 4 carbonos. O meio, na verdade, não é em cima de nenhum dos carbonos, é em cima de uma ligação. Então, se o meio é aqui, significa que uma ligação dupla desse lado, dos 2 primeiros carbonos, é a mesma coisa dos 2 primeiros carbonos aqui. A única diferença vai ser como você vai visualizar, certo? Então, para vocês terem uma noção, ó, aqui é o meio da molécula, então a ligação dupla aqui é a mesma coisa da ligação dupla aqui. Então, essa substância é como se você estivesse olhando de frente, né? Aqui você está olhando de frente essa molécula e você está olhando à esquerda. Mas se tivesse alguém à sua frente, né, olhando para você, essa pessoa estaria visualizando o quê? Não à sua esquerda. Ela estaria visualizando à direita, ou seja, tendo essa visão aqui, tá? Então, basicamente, sempre quando você quer saber onde aparece a ligação dupla,
né? E se ela vai se repetir, vai ser a mesma molécula, é só você procurar o meio da molécula. Imagine aqui, ó, essa ligação, esse composto aqui, que tem 5 carbonos, né? Mas aí a gente está falando de um alcano, que só tem ligação simples. Mas eu vou colocar uma ligação dupla aqui. Se eu colocar uma ligação dupla aqui, né, aí já não seria mais pentano, a gente seria o pent 1-eno, porque está aparecendo no primeiro carbono. Por que eu chamo isso aqui de primeiro carbono? Porque a ligação dupla está mais perto desse aqui. Eu não vou colocar o 1 sendo aqui. Mas se a ligação dupla aparecesse aqui, não aqui, então eu não chamaria mais esse aqui de 1. O 1 seria aqui. E acabava sendo de novo pent 1-eno, né? Pent 1, porque é a posição de onde aparece a ligação dupla. E aí eu sempre tento contar, começar onde está mais próximo a ligação dupla, tá bom? Então, ó, do mesmo jeito que se a ligação dupla tivesse aqui, ela é a mesma coisa de estar aqui, onde é que é o meio da molécula? É aqui, ó, em cima desse carbono. Então, essa ligação dupla aqui, entre o 2 e o 3, é a mesma coisa da ligação dupla aqui desse lado. Porque eu ia contar, começar a contar aqui, e aqui também seria 2 e 3, tá? Acho que eu reservei alguns exemplos para fazer, que aí eu mostro para vocês como seria essa nomenclatura. Então aqui, como seria a nomenclatura desse primeiro composto aqui? Ó? Perceba que ele fez, ó, a ligação dupla apareceu aqui, então ficaria sendo but, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, but, e aí o primeiro, a gente começa a colocar o primeiro do lado esquerdo, porque fica mais próximo da ligação dupla, então fica but, 1, e aí ele está dizendo onde é que está a posição da ligação dupla, ou seja, no primeiro carbono. E aí, se aparecer desse lado aqui, também vai ser but 1-eno, porque se ele aparecer aqui, eu começo a contar daqui. Então fica 1, 2, 3, 4, but. A ligação dupla está do lado direito, então esse aqui é o primeiro carbono. Então but 1-eno. Aonde é que fica diferente? Se a ligação dupla aparecer no meio. A ligação dupla aparecendo no meio, inclusive, não faz diferença você começar da esquerda para a direita ou da esquerda para a direita. Às vezes pode acontecer isso, ó. Onde é que a ligação dupla vai estar aparecendo quando você olha aqui para baixo? Então fica 1, 2. Ele aparece no 2, a ligação dupla. Se eu contar para o outro lado, 1, 2 também. Então normalmente no meio, né? Quando você tem um número par de carbonos aqui, normalmente a ligação no meio tanto faz contar de um lado como do outro. Mas você confere sempre, porque tem que dar sempre o quê? O menor número. Então, ó, esse aqui de cima, quando aparece na extremidade, a ligação dupla, você tem o but 1-eno, ou o nome antigo que era chamado de 1-buteno. Então, esse 1 aqui, ele estava ainda também fazendo referência a onde aparece a ligação dupla. Então, essa aqui é uma nomenclatura antiga que você pode ainda encontrar, e essa aqui é a nomenclatura atual pela IUPAC, né? Então, ele já diz aqui, esse número vem no meio da estrutura para dizer, ou já fazer referência direta aonde fica a ligação, né? Então, a ligação dupla está aparecendo no primeiro carbono da cadeia. E aqui a ligação dupla está aparecendo no segundo carbono, então são compostos diferentes. But 1-eno, ou 1-buteno, antigo. But 2-eno, ou 2-buteno. E a mesma lógica você usa para quando tiver uma ligação tripla. Em vez de usar but 1-eno, você faria o quê? But 1-ino, né? Porque ligação tripla a gente usa ino. Então perceba que a lógica ela vai sendo aplicada, né? E para os outros compostos a gente vai usar sempre essas mesmas regras. Só vai mudar algumas especificidades, que seria a questão da função. Aí aqui você tem molécula. Pronto, é o que eu estava tentando representar naquele momento, né? Então aqui a gente está mostrando que tem o but 1-eno e o but 2-eno, porque está mudando só a posição. Antes ela estava na ponta e agora está no meio, então são substâncias diferentes. E aqui é o que eu estava fazendo aquele esquema, que ó, a ligação dupla, né? Se eu olhar aqui é o meio da molécula, então a ligação dupla aparece nos primeiros carbonos, mas se essa ligação dupla estiver na outra extremidade, eu acabo começando a contar da outra extremidade, não mais dessa aqui. Então, de maneira mais simples para você lembrar, na hora que você for dar os números, ó, perceba que nos alcanos não precisa nomear, porque não tem ligação dupla nem tripla para você discriminar. Mas nesse caso aqui, quando aparece a ligação dupla, você tem que dizer onde ela aparece. Então, para você dizer onde ela aparece, você sempre tem que tentar deixar o menor número, né? Então, se a ligação dupla está do lado direito, você começa, está mais próximo da extremidade direita, você começa a contar a partir dali.
Se a ligação dupla está mais próximo do lado esquerdo, você começa a contar também a partir dali. Então aqui embaixo, novamente ele coloca aqui, ó, a numeração correta e a numeração incorreta. Então você pode sempre, talvez, tentar contar sempre da esquerda para a direita, mas como a ligação dupla está mais próximo da extremidade da direita, você começa a contar de lá. Porque aí você sempre vai ter o menor número ou a menor numeração para aquela ligação dupla, né? Então aqui a gente tem, no caso mais simples, ali a gente tinha com 4 carbonos, aí aqui diminuiu um dos carbonos, então você tem apenas 3. E acabou que mesmo que você inverta aqui, ó, a ligação dupla está do lado esquerdo. Mas quando você coloca a ligação dupla para o lado direito, você acaba tendo a mesma nomenclatura, certo? Então, é diferente desse composto aqui, que quando você tem 4, né, ó, ligação dupla nessa extremidade vai ser a mesma coisa. Pronto, aqui. Deixa eu ver se eu consigo representar para vocês. A ligação dupla apareceu nessa extremidade e apareceu nessa outra extremidade. É o mesmo composto. Mas se aparecesse no meio, você não teria o mesmo composto, que é o que aconteceu no último slide, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, ó. No último slide você tem aparecendo uma extremidade e aparecendo no meio. Aí você tem o but1eno ou o but2eno. E nesse caso aqui, ali era o butano, desculpa, o buteno, aqui agora a gente tem o propeno. Só que perceba que quando a ligação muda de extremidade, continua sendo propeno, porque na verdade, ó, tá nessa extremidade aqui a ligação dupla, então você contaria 1, 2, 3. Então seria o prop 1eno, né? Você faria prop 1eno, porque a ligação dupla apareceu no primeiro carbono. Quando você coloca a ligação dupla para o outro lado, aí você começa a contar daqui também, 1, 2, 3. E acaba que você tem de novo, né, a mesma nomenclatura, prop 1eno. Então, nesse caso, para o propeno, não precisa nem você discriminar aonde está vindo a ligação dupla, porque só existe, mesmo que você mude de lado, dá o mesmo composto. Então, não precisa discriminar onde está a ligação dupla, porque só existe uma opção. Então, quando aparece mais de uma opção e muda a nomenclatura, aí sim você discrimina, que é como acontece aqui no but1eno e but2eno. Tá? Tem a posição 1, 2 e a posição 2, 3. Não existe a posição 3, 4, porque a posição 3 quarto, ela acaba... Tá ruim aqui de passar esse slide. A posição 3 quartos seria essa daqui, ó. E acaba você tendo o mesmo número. Ó, se você colocar aqui, é a posição 3 quartos. Não existe, porque na verdade, se a ligação dupla apareceu aqui, você começa a contar daqui. Ela volta a ser 1, 2. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Mas eu vou tentar continuar aqui para a gente fazer outros exemplos. Então aqui já vem para o propino, né? Então, ó, propino segue a mesma lógica. Então, ó, a ligação tripla está aparecendo aqui no 1, 2, 3. Mas se a ligação dupla viesse, desculpa, tripla, viesse desse lado, aí a gente ia contar 1, 2, 3. Então, aonde vir, né? Aonde a ligação tripla aparecer, é onde você começa a contar. Então, se ela apareceu aqui, aparece no primeiro. Se eu colocar ela aqui nesse lado, eu vou usar essa contagem aqui. Então, ela sempre vai estar no primeiro, ou seja, não precisa discriminar. Só tem duas posições e acaba sendo o mesmo composto. Então, é o propino. Já aqui, vai se enquadrar igual ao but 1eno e o but 2eno, porque a ligação tripla pode vir aqui, como pode vir aqui. Vai ser a mesma nomenclatura, né? Se vir aqui nessa extremidade é 1, 2, 3, 4. Então, apareceu no primeiro. E aí, se vier nessa outra extremidade, eu já não conto mais 1, 2, 3, 4 da esquerda para a direita. Eu começo aqui 1, 2, 3, 4. A ligação tripla veio aqui. Mas continua sendo but 1ino. Né? Porém, se ela vir no meio, aí já não dava para ser mais essa nomenclatura do but 1ino. Tanto contando da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, você vai ter o quê? Vai ter 1, 2, 3, 4. Apareceu no segundo. E se contar daqui 1, 2, 3, 4, ele apareceu também, ó, no segundo. Independente do lado, ele veio no meio, diferente desse aqui de cima. Então, acaba que você tem mais uma posição, né? Então, seria o but 2ino.
Então aqui você tem o alcadieno. O alcadieno é o que eu tinha mostrado naquela tabelinha. O en significa ligação dupla, só que o di significa que aparecem duas ligações duplas. E aí agora você vai ter que discriminar onde aparece cada ligação dupla. Então nesse primeiro composto aqui, ó, perceba que ele começa a numerar da esquerda para a direita. Por que ele não começa da direita para a esquerda? Porque as ligações duplas estão aonde? Mais próximas do que? Da esquerda. Pode surgir a dúvida que em algumas posições você ficaria, como é que eu vou começar a contar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda? Sempre lembre que se você conseguir visualizar mais de uma opção de nomenclatura, sempre escolha a que der os menores números. Então se você der uma nomenclatura que ficasse penta, na hora que se você errar por acaso, algo do tipo a penta, se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4. A penta 3, 4 dieno. Aí você tentou novamente e deu penta 1, 2 dieno. Então, entre o penta 3, 4 e o 1, 2, você escolhe a menor soma, né? Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Então, penta 1, 2 eno. Então, basicamente, isso é uma convenção para sempre você chegar à mesma nomenclatura, né? Independente de quem vai nomear, ele sempre chega no mesmo nome do composto, através dessas convenções. Então, sempre quem vai nomear vai sempre escolher a menor soma, né? Tem também a ordem alfabética, que a gente vai ver em hidrocarbonetos ramificados, vocês já vão ver isso. Mas, por que aqui começou da esquerda para a direita? Então, porque as ligações duplas estão mais próximas da extremidade da esquerda. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, penta. E aí você tem duas ligações duplas. Então, onde é que aparecem essas duas? No primeiro carbono e no segundo carbono. Então, penta 1, 2, está dizendo as duas posições das duas ligações. Então, 1, 2, dieno. E o O, que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Olha esse outro aqui. Isso aqui, na verdade, tanto faz de um lado para o outro. Deixa eu ver se vai ser isso mesmo. Ó, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou contar aqui o contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nesse caso, me parece que não vai fazer tanta diferença da esquerda para a direita, porque agora você tem uma numa extremidade e uma ligação na outra extremidade. E a outra, a terceira ligação que aparece aqui, ela aparece no meio, né? E o fato de aparecer no meio é o que vai diferenciar, né? É o que vai ser a sua escolha. Mas na verdade, desculpa, mas como apareceu no meio não vai fazer tanta diferença. Estou querendo dizer que existem três ligações. As duas ligações estão nas extremidades. Então, tanto faz contar da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Mas a gente tem uma terceira ligação. Se essa terceira ligação tivesse aqui, você começaria a contar da esquerda para a direita. Se a ligação tivesse aqui, você contava da direita para a esquerda. Como ela está no meio, perceba que se você usar essa numeração de cima, vamos lá, onde é que aparece a ligação dupla? No primeiro, no terceiro e aparece novamente onde? No quinto. Então, 1, 3, 5. Se fosse contar ao contrário, então aparece no primeiro, depois aparece no terceiro, aqui é a ligação dupla, e depois aparece no quinto novamente. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos hexa, onde aparecem as três ligações duplas. Ó. Tri, de três ligações duplas, e aí está dizendo no 1, no 3 e no 5. Então é o hexa 1, 3, 5, trieno. Aqui a gente tem alguns carbonos cíclicos, né? Que a gente pode ter os ciclanos ou os ciclenos, né? Então aqui ele está representando o ciclobutano, certo? Então o ciclobutano tem 4 carbonos, então por isso que é but, né? Ligações simples, então AN é um hidrocarboneto, a única diferença é que ele leva o nome ciclo. Então a diferença do butano para o ciclobutano é que o ciclo ele é fechado e o butano seria aberto. Então, 1, 2, 3, 4, tem as duas extremidades, né, livres. Né? Então aqui seria o butano, só tem ligação simples e 4 carbonos. E esse aqui está fechado, como um quadrado aqui. Né? Então você tem 1, 2, 3, 4. Então butano, butano, só que está fechado, então é o ciclobutano. Aqui você tem 1,
2, 3, 4, 5. Pent. Tem uma ligação dupla. Professor, tem 5 posições aqui para eu colocar essa ligação dupla. Deixa eu ver se tem um esquema já aqui. Tá aqui, vou mostrar. Mas independente de onde acontecer essa ligação dupla, vai ser o mesmo composto. Apenas é que você estivesse girando esse composto. Mas só existe uma posição na verdade, né? Então, quando apareceu essa ligação dupla aqui, ela poderia ter aparecido aqui. Vai mudar? Não, é como se eu tivesse girado essa molécula e a ligação dupla veio aqui para baixo, tá? Então, só tem uma posição, né? Então, ciclopenteno, você não precisa discriminar. Agora, se aparecessem duas, aí você precisaria discriminar, né? Porque pode aparecer essa ligação dupla aqui, essa aqui estivesse fixa, né? Então, imagine que você poderia ter esse outro composto. Vixe Maria. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Pronto. Essa ligação dupla está lá em cima, aí apareceu outra dupla aqui embaixo. Mas se aparecesse outra dupla aqui nessa parte, perceba que essa é uma posição e essa daqui, e essa é uma posição e essa aqui é outra, né? Então você teria compostos diferentes. Mas como é apenas uma ligação dupla, você não tem como diferenciar, tá? Pode ser que isso seja dúvida para vocês, mas a gente pode tirar nos momentos síncronos, tá? Então, se apareceu num composto cíclico apenas uma ligação dupla, você só vai discriminar que é o pent-en, né? Que tem essa ligação dupla, penteno. Então, quando você tem esse nome aqui, na hora que eu visse ciclopenteno, então na hora que eu escrever, bom, pent, ele é cíclico, não é aberto, tem 5, como eu estava fazendo aqui agora há pouco, tem 5, né, carbonos, está aqui, ó, 1, 2, 3. Aí ele fala que tem uma ligação dupla, mas ele não diz onde tem a ligação dupla. Na hora que ele fez na hora que ele colocou o nome, né, a partir da estrutura, ele disse que tinha uma ligação dupla. Ele estava vendo aqui, mas na hora que eu estou lendo e vou traduzir, eu poderia ter colocado essa ligação dupla aqui. Qual a diferença desse composto para esse? Nenhum, é o mesmo composto. A diferença é que eu representei ele um pouco virado para a esquerda, né? E aí a ligação dupla ficou para cá. Mas é o mesmo composto. Então aqui ele mostra que, ó, para esse composto, você pode mudar a posição de lugar, mas você está apenas girando no sentido aqui horário. Ó. Você está girando aos poucos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, basicamente aqui, se você fosse tá girando aqui em 5 posições diferentes, você está mudando cerca de 72 graus, né? Você só está girando cerca de 72 graus para a direita. E aí você vai ter a posição dupla em posições diferentes, mas é o mesmo composto, ele só está girando, tá? Porém aqui, ele está mostrando, ó, quando tem duas ligações duplas, aí muda, aí a coisa muda. E aí quando você, seguindo o mesmo esquema de uma cadeia aberta, na hora que você vai dar a referência da ligação dupla, você tem que tentar colocar sempre o menor número. Então aqui ele começou, ó, chamando isso aqui de primeiro, aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas perceba que a ligação dupla aqui agora mudou de posição. Ele até girou, que ele poderia ter deixado o composto do mesmo jeito para visualizar melhor. Mas deixa eu colocar aqui, ver se dá para vocês visualizarem. Então vamos imaginar que ainda está aqui essa posição, só que agora ele está colocando a posição 4. Então essa ligação veio para cá, ó. Certo? Então aqui ele começou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu não coloco 1 aqui, né? Se ele colocasse o número 1 aqui, eu não ia colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Se ele botou o número 1 aqui, eu tenho sempre que colocar, contar, colocando a ligação dentro da contagem. Então, na hora se eu colocar aqui, ó, 1, 2, então perceba que quando eu vim 1, 2, a ligação dupla ela não está dentro da contagem. Então, é sempre 1, 2. Se ele tivesse colocado... Eu vou escrever de novo aqui, mas para vocês entenderem melhor. Ele começou colocando 1 aqui em cima. Mas se eu coloco 1 aqui, então eu teria que colocar o 2 aqui, para a ligação dupla ficar dentro dessa contagem. Se ele coloca 1 aqui nessa extremidade, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, ó, não existe uma ligação dupla dentro dessa ordem aqui. Então, sempre quando você for começar a contar, você tem que deixar essa ligação dupla dentro da contagem, não fora, como está aqui, ó, 1, 6. Né? A ligação dupla está entre 1 e 6, ela sempre tem que estar dentro dessa contagem aqui. E sempre buscando contar para um lado, ou seja, para o lado esquerdo ou direito, eu vou colocar 1 aqui ou 1 aqui, sempre procurando que dê a menor numeração. Então, uma regra aqui, você pode até errar, mas você pode fazer várias formas, né, se ficar na dúvida,
e procura aquela que vai dar uma menor numeração, tá? Então ele colocou o número 1 aqui em cima, né? E aí ficou 1. Deixa eu escrever aqui a outra estrutura. Ele colocou a ligação dupla aqui, mas mudou a posição, que seria... Ah, não, essa daqui é outro composto. Mas vamos lá. Ciclo hexa diene. Então, primeiro ciclo, porque está cíclica. Hexa, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 1, 3 diene, porque apareceu a ligação dupla. Então, ó, apareceu no primeiro carbono, que ele chamou esse daqui, né? 1, 2, e apareceu no terceiro. Por que ele não contou para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque se fizer isso, vai dar uma numeração maior. Se ele contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que é que ia acontecer? Ia ser ciclo hexa, aí 1, 2, 3. A primeira ligação dupla ia aparecer no 4 e depois a outra ia aparecer o quê? No 6. Ia ficar ciclo hexa 4, 6 dieno. Então, entre 4,6 e 1,3, você vai escolher sempre o quê? A menor numeração. E aqui eu estava tentando mostrar se eu tivesse mudado, ó, a posição da ligação dupla. Então a ligação dupla estava aparecendo entre o 3 e o 4. E agora ele está aparecendo o quê? Entre o 4 e o 5. Então, como eu tenho duas ligações duplas, uma das ligações pode estar em uma posição diferente, né? E aí muda os compostos. Enquanto aqui eu tenho o ciclo hexa 1, 3. Aqui eu vou ter o ciclo hexa. E agora vai ter a ligação no 1. E a ligação dupla vai aparecer agora no número 4. 1, 4, dieno. Então eu mudei uma das posições e agora eu tenho um composto diferente. Antes um 3 dieno, agora um 4 dieno, porque eu tenho duas ligações duplas. Mas quando eu tenho apenas uma ligação dupla, eu posso girar aqui essa molécula, mas sempre o número 1 vai ser aonde? Sempre o número 1 é onde está a ligação dupla. Então acaba que sempre quando eu nomear aqui, vai ser sempre 1 e 1, certo? Então sempre vai ser ali o pente 1-eno. Então, nem precisa colocar, porque sempre vai ser 1, né? Então vai ser o ciclopenteno mesmo, tá? E aqui é a mesma lógica, tá? Aqui ele nomeou, né? Ele deu os nomes, aqui o numerou, então diz onde aparece a ligação dupla, porque se essa ligação dupla viesse em outra posição, como essa daqui, ou viesse nessa posição aqui, você já teria outro composto. Então você tem que discriminar onde estão as ligações duplas. E aqui é só um recadinho, mas basicamente em relação aos nomes antigos, né? Embora a gente tenha, por exemplo, but-1-eno, but-2-eno, que são nomenclaturas novas, né? Você pode encontrar ainda o 1-buteno, 2-buteno, 1-pentino, 3-hexino, né? Então, a gente tem a nomenclatura nova, que é quando vem no meio da substância dizendo onde aparece a ligação, ou onde aparece alguma coisa específica, né? Nesse caso aqui a ligação. Você ainda pode dar de cara em algumas questões, em alguns livros de autores com a nomenclatura antiga, tá bom? Então, gente, nesse caso aqui, a ideia agora é você exercitar, né? Pegar a lista de exercício, fazer os exercícios, fazer as atividades, porque talvez, se você achou fácil, tudo bem, mas aí você precisa fazer os exercícios e vai ver que vai aparecer dúvidas. Se você se não fez exercício ainda, e mesmo na explicação ainda está achando um pouco difícil, né? Rever novamente o vídeo e depois tenta fazer as atividades, os exercícios que vão aparecer. E aí no momento síncrono a gente vai tirando essas dúvidas, tá ok? Então até mais, gente.